Boa noite a todos, amigos, família Ceaua. Mais uma vez aqui estamos iniciando nosso estudo, nossa reunião virtual. E é com alegria, dando graças a Deus por essa oportunidade, por esse recurso maravilhoso que possibilita nós mantermos os nossos encontros, os nossos estudos. Vamos iniciar com a nossa prece e depois fazer as reflexões necessárias para hoje. Senhor Jesus, amigo de sempre, Senhor desse trabalho e de tantos outros, primeiramente queremos agradecer, Jesus, pela oportunidade, a oportunidade da convivência, a oportunidade do estudo, do conhecimento. Pedimos, Jesus, as tuas bênçãos para conseguirmos, Senhor, unir os pensamentos, para conseguirmos, Senhor, nos concentrarmos e apreendermos da reflexão de hoje aquela lição que nos fará melhores, aquele ensinamento que nos fará mais fortes, que nos fará mais humanos, mais fraternos e mais próximos, Senhor, não só de Ti, como de Deus, nosso Pai Criador. Que a Tua paz nos envolva, Jesus. E iniciamos assim a reflexão desta noite. Graças a Deus, que assim seja. Bem, queridos irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi iniciado na semana passada. O título desse capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós estamos estudando sobre a reencarnação. Hoje, finalizando o capítulo, nós vamos refletir sobre os itens 18 a 26. Então, o primeiro subtítulo é A reencarnação fortalece os laços de família. Muito bem. Fazendo já uma reflexão sobre a própria reencarnação, embora nós tenhamos estudado na semana passada, isso vai nos ajudar, seria a reencarnação obra da doutrina espírita? Seria algo articulado pela doutrina espírita? Não, nós aprendemos que não. Não foram os espíritas que inventaram a reencarnação. O ensino reencarnacionista vem de muito longe, de povos antigos e de doutrinas também antigas. Grandes vultos do passado no campo da religião, da filosofia e da ciência difundiram a reencarnação. Nós vamos aqui citar alguns. Comecemos por Orígenes. Orígenes nasceu em 185
e faleceu em 254, no ano 254. Orígenes foi um teólogo de grande erudição e ele afirma em um de seus livros: as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. Vamos também encontrar em Krishna, no Evangelho da Índia, onde ele prega: eu e vós tivemos vários nascimentos. Ainda em material da Índia, vamos encontrar nos Vedas. Os Vedas eram escrituras sagradas do hinduísmo. Elas eram compostas em 4 obras e nessas obras nós temos a difusão da ideia reencarnacionista. Buda também pregava a reencarnação. Os sacerdotes egípcios ensinavam que as almas inferiores e mais ficam presas à terra por múltiplos renascimentos e que as almas virtuosas sobem, voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Na Grécia, encontramos Sócrates, Platão e Pitágoras como fervorosos defensores das vidas sucessivas. Sócrates ensinava que as almas, depois de haverem estado no Hades, o Hades era o local para onde a alma se dirigia após a morte. Então, as almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Encontramos também essa ideia reencarnacionista entre os romanos. Virgílio e Ovídio, poetas da Roma antiga, disseminavam os princípios reencarnacionistas. Ovídio chegava a dizer: quando minha alma for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento. Então, ele admitindo assim as vidas sucessivas em outros planetas, né? E por fim, temos Jesus, que pregou a reencarnação. Nós vamos aqui citar apenas um fato para nós recordarmos, porque foi estudado na semana passada, falando a respeito de Elias, o profeta falecido alguns séculos antes. Jesus diz: Elias já veio e não reconheceram. Os discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus lhes falara. Era Elias reencarnado. Então, essa, como outras vezes, Jesus expressa o pensamento reencarnacionista. Esse conhecimento é antiquíssimo, professado antes de Jesus, na época de Jesus e em nossos dias. Há mais de um século, o Espiritismo apresenta a reencarnação por único meio de crermos num Pai Criador, justo e bom, que dá a cada um segundo as suas obras. O Espiritismo apresenta a reencarnação como elemento explicativo da promessa de Jesus de que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E ainda,
como elemento explicativo das desigualdades humanas. Desigualdades sociais, desigualdades econômicas, físicas, morais, espirituais. Sem o esclarecimento reencarnacionista, essas diversidades deixariam um doloroso ponto de interrogação em nossa mente no que diz respeito à justiça divina. Sem as claridades desse conhecimento reencarnacionista, a justiça de Deus seria inferior à dos homens. Teríamos um Deus parcial, um Deus caprichoso, um Deus cruel, impiedoso, injusto. Com a reencarnação, temos um Deus que se apresenta como Pai misericordioso e justo, que oferece a todos os seus filhos as mesmas oportunidades de salvação, né, de redenção, de resgate, através das vidas sucessivas neste e noutros mundos. Mundos que são as outras moradas a que se refere Jesus no Evangelho. Um Pai que oferece tantas vidas quantas forem necessárias, porque o essencial e o justo é que nenhuma das ovelhas se perca. Entretanto, algumas pessoas pensam que a reencarnação destrói os laços de família. Mas, ao contrário, esses laços tornam-se mais fortalecidos e apertados. É por meio da reencarnação que os laços da fraternidade se ampliam e se fortalecem. Pela reencarnação, prolongam-se as afeições além da vida física. Constituem os laços e vínculos espirituais noutros mundos e noutras existências. É pela reencarnação, por ela se estabelecem ligações eternas entre corações, corações que se reencontram inúmeras vezes no mundo, renovando experiências de aprimoramento. Somente podemos entender a reencarnação por elemento divino de reunião de almas, no mesmo grupo ou ambiente, na mesma nacionalidade, para consolidação de afetos, afetos iniciados noutros grupos, noutros povos, em tempos que se foram. Mas não só amigos se reaproximam no mesmo lar. Nós aprendemos que também no mesmo lar adversários se reencontram. Se reencontram para a extinção de ódios, cuja origem se perde no passado. Não fosse a reencarnação, nos faltariam oportunidades de reconciliação com aqueles a quem ofendemos ou ferimos, ou que nos ofenderam ou feriram. Como poderíamos restabelecer o contato com almas que semearam espinhos em nosso caminho? E como poderíamos restabelecer o contato com almas que tiveram em seus caminhos pedras colocadas por nós? Como nos reabilitarmos perante almas que, na condição de filhos e esposas, parentes e amigos, tiveram suas vidas e seus destinos complicados pela nossa desatenção às lições do Evangelho? Como? Allan Kardec,
no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que no espaço os espíritos se buscam formando grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. A encarnação nos separa momentaneamente, embora unidos pelo pensamento. Os que estão na espiritualidade são mais desenvolvidos, vibram pelo bem-estar dos que encarnaram. Outras vezes, estamos juntos na mesma encarnação, compondo uma mesma família, ou no mesmo círculo de amigos, a fim de trabalharmos pelo mútuo adiantamento. Quanto mais formos desapegados da matéria, maior e mais puro será o nosso afeto, porque não é comprometido pelo egoísmo, pelas paixões. Assim, podemos ter um número ilimitado de encarnações sem prejuízo qualquer no sentimento, porque se trata de afeição real. Já as afeições de natureza carnal, essas se extinguem. O que é uma afeição de natureza carnal? É aquela motivada pela vaidade, pelo egoísmo. Nesse caso, esses parentes, esses familiares, nada são uns para os outros. A morte os separa na terra e no céu. Há os casos de encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos na mesma família. Mas por que isso acontece? Deus permite para atender a dois objetivos. Primeiro, para servir de prova para uns. E segundo, para servir de progresso para outros. Porque assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que receberam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. Mas ainda assim, algumas pessoas temem que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação. Nós poderíamos perguntar por que essa preocupação de que a parentela aumente indefinidamente. Allan Kardec diz que esse temor não tem fundamento. Primeiro, se a preocupação está na dúvida de se ter amor suficiente para tanto, tomemos por comparação um pai que tem muitos filhos. Ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Segundo, o fato de o homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e parentes. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição. Os que foram ligados a ele na terra a títulos vários e talvez sob o mesmo título, mas sempre o encontro se dá pela afeição. A ligação se dá mediante a afeição. A ligação e o encontro. Nós buscamos um exemplo no livro Nosso Lar, de André Luiz. Está no capítulo 17, 18 e 21, quando André Luiz conhece Lísias
Lísias leva André Luiz até a sua casa, no plano espiritual, e apresenta a sua família a André Luiz. Ali, na casa de Lísias, André conhece a Dona Laura, que é que é mãe de Lísias. Dona Laura vive com mais duas irmãs, além de Lísias. Vive com Judite e Yolanda e recebeu há pouco tempo uma neta também. Então ali convivem Lísias, Dona Laura, Judite e Yolanda e essa neta que se chama Heloísa, no mesmo lar. Todos movidos pelo afeto real, pela afeição. E aí, nesses capítulos, ainda temos outras informações que são até curiosas. Lísias mantém um relacionamento com uma moça chamada Laicínia. Ele vai ao encontro dela, eles conversam, né? Com quem no futuro ele terá um relacionamento quando reencarnados. E Dona Laura, por sua vez, está aguardando a chegada de uma filha, irmã de Lísias, a Teresa. A Teresa é mãe dessa neta de Dona Laura, que está lá, né, que chegou há pouco tempo. Dona Laura está aguardando a chegada de Teresa, que é a sua filha, e logo após Teresa chegando, Dona Laura vai reencarnar. Reencarnar e vai ao encontro de seu marido, Ricardo, que já está, né, reencarnado. Então é bonito de ver, é curioso de ver esse caso citado por André Luiz, das afeições que perduram, que permanecem, e onde há esse reencontro, né? E no capítulo 21, que é mais curioso ainda, a meu ver, quando o André Luiz pergunta a Dona Laura se ela, logo após a sua desencarnação, quando ela chega ao nosso lar, se ela recorda do passado dela. E ela diz que não, que esperou muito tempo para que pudesse recordar. E ela ensina algo para André, dizendo assim: é preciso grande equilíbrio para poder recordar edificando. Então vejamos nós, né? Nós não temos essa lembrança porque ela não será benéfica de vidas passadas. Nós somos ainda muito comprometidos negativamente com a lei divina. Então nós temos muitas experiências negativas. E não é bom que nós nos lembremos delas. Isso não é útil para o nosso crescimento. Como Dona Laura lembra e ensina que é preciso equilíbrio para poder recordar edificando. Porque a recordação pode nos colocar para baixo, né? Pode nos colocar tristes, pode nos colocar com muita culpa, pode nos colocar enfraquecidos e envergonhados. Então, a lembrança só acontece quando ela edifica. Então, quer dizer, nós voltando à espiritualidade, nós vamos recordar essa existência que temos aqui. Nós vamos estar com esses que estivemos aqui, ou com aqueles amigos e familiares que ficaram na espiritualidade com tarefas outras,
e alguns até nos aguardando. Então vale a pena nós lermos a obra de André Luiz e fica aqui a divulgação e o convite para a leitura dessa obra. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, pensemos agora sobre a doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula a pré-existência da alma. Para essa doutrina, a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Então, sendo assim, não existe entre os membros da família nenhum laço anterior. São completamente estranhos uns aos outros. Quanto ao futuro após a morte, para essa doutrina, a sorte das almas se acha fixada após uma única existência. Isso implica em quê? Primeiro, implica na cessação de todo o progresso. Não há mais o que fazer para o desenvolvimento desse espírito. Isso implica ainda, não há o que fazer sobre a correção dos equívocos. Enfim, só há a dor contínua, o remorso contínuo, a culpa e até uma possível revolta contra Deus e aqueles que lhe fizeram mal. E ainda, no que implica essa doutrina da não reencarnação, pensando no futuro? A separação eterna dos familiares, porque estão em regiões e estados diferentes. Ficam assim, sem esperança de jamais tornarem a juntar-se. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E, portanto, estreitamento dos laços de afeição e progresso, que são as suas consequências. Vemos assim, meus amigos, que a encarnação é uma necessidade. Finalizando o capítulo 4, esse que estamos estudando, há uma mensagem nas Instruções dos Espíritos, assinada por São Luís, com o seguinte esclarecimento. Diz esse espírito: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Nós vamos agora lá no Livro dos Espíritos, interromper um pouco essa leitura, na questão 132, onde Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a espiritualidade superior responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição e a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Fecha aspas. Nós temos uma responsabilidade com a obra divina, né? É a de cuidar, de zelar. Voltando a São Luís, na sua instrução, ele continua esclarecendo: a atividade que os espíritos são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, do que estamos falando? Daquela parte que é destinada a cada homem para manter, para zelar, para cuidar
a parte que lhes cabe na obra de Deus, né? Então, essa e outras atividades que são colocadas para o espírito exercer, lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, diz São Luís. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. Então, depende de nós o nosso bem-estar, no sentido de atendimento à nossa essência e realidade espiritual. E para que nos reencontrássemos e tivéssemos a oportunidade de reparar erros, bem como de estreitar laços de afeto, quis Deus que estivéssemos no mesmo mundo, apoiando-nos nos princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Como vemos, a reencarnação é bálsamo. É luz que clareia a noite de nossos sofrimentos e de nossos anseios para a vida mais alta. É chave que abre a porta para a compreensão dos mais complexos problemas humanos. Divulgá-la é acender no coração da humanidade a lâmpada da esperança. Meus irmãos, encerramos assim o nosso estudo de hoje, nossa reflexão, e como dissemos no início, esse conhecimento é para nos tornar uma pessoa melhor. Toda essa reflexão é para que pensemos sobre a vida, sobre nós, sobre Deus, sobre sua ação em todo o universo, sobre suas leis, e nos tornemos uma pessoa melhor, uma pessoa mais útil à vida. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por esse momento e pedindo a Deus, a Jesus, essa compreensão de nossa parte, essa sabedoria. Senhor Jesus, encerramos, Senhor, nossa reflexão de hoje. Agradecemos por esse aprendizado, Senhor. Agradecemos pela doutrina espírita. Agradecemos pelos amigos espirituais que com certeza estão aqui nos auxiliando o pensamento, nos sensibilizando os corações,
para que consigamos transformar esse aprendizado, esse conhecimento em atitudes boas, em atitudes de amor, de humildade, em maior compreensão, Senhor, da vida, e que tenhamos com toda essa apreensão, mas comprometimento, Senhor, com a verdade, com o amor, com a humildade, com a justiça. Tenhamos mais comprometimento, Senhor, com as nossas vidas, valorizando, Senhor, esse momento, essa oportunidade reencarnatória, a oportunidade do reencontro, Senhor, do estreitamento dos nossos laços, na aceitação das dificuldades, dos desafios, procurando aprender com eles e a nos tornarmos melhores com eles, Senhor, exercitando nossa inteligência, nosso raciocínio. Enfim, Senhor, te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos para termos êxito, Senhor, em nossas ações, êxitos de amor. E pelo nosso mundo, por toda a humanidade, te pedimos as bênçãos igualmente, trazendo conforto, Senhor, trazendo coragem, esperança, fé, para que o nosso mundo seja melhor. Que a tua paz nos envolva, Jesus, nos sustente, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.